Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí, né? Eu achei que todo mundo ia sair correndo para a trilha que está tendo a palestra de Kotlin. Estou bem feliz que vocês estão aqui. Vou falar um pouco sobre Android Things, Machine Learning e um projeto de máquina de doces inteligente que eu desenvolvi usando esses conceitos, né? Meu nome é Álvaro, como me apresentou, né? Eu sou de Cuiabá, eu sou desenvolvedor lá e organizo também as comunidades locais. A gente tem o DevMT, que é a comunidade um pouco mais antiga, e agora tem o GDG Cuiabá, que começou esse ano. A gente também tenta sempre promover eventos assim é um pouquinho menor o grupo, né? Ela falou ali 1.900 membros, eu fiquei até sentido. Lá a gente tem 500, sendo otimista. Eu já trabalhei em algumas startups da região, né? O Procurix e agora mais recentemente no Estuda.com, que é uma startup brasileira de educação, principalmente com desenvolvimento mobile. Entrei recentemente também na Udacity, estou como revisor do curso de React lá. E assim, mas meu trabalho, vamos dizer assim, o principal, né? Além das coisas malucas que eu faço por fora, eu trabalho na Secretaria de Fazenda, sou funcionário público lá e sou analista de BI lá. Tem o meu site aqui, quem quiser anotar para todas as minhas palestras, esses slides ainda não coloquei lá porque eu atualizei algumas coisas ontem, mas quem quiser depois pegar os slides vai estar no meu site. Tem o meu Twitter também, que eu fico postando esses meus brinquedinhos. E não me adicionem no Instagram nem nada, porque lá vocês vão ver só comida. Minha atividade criativa, né, igual a Corey ensinou ontem, é cozinhar. Então, minha esposa agradece, né, por essa brincadeira. Mas fiquem com o Twitter e o meu site aí. Bom, eu sou de Cuiabá, né? A galera fica curiosa, assim, né? Pô, o cara veio lá do Mato Grosso, né? Isso existe mesmo, é quase o Acre, né? E aí começam a perguntar, rola aquele preconceito básico, né? Então, tem onça na rua, né? Você tá andando, você vai encontrar uma onça, um jacaré, alguma coisa. Eu queria dizer para vocês, convidar, visitem Cuiabá e Mato Grosso. A gente tem muitas coisas interessantes para fazer, passeios, cachoeiras e tudo mais. E o máximo que vocês vão encontrar lá de onça são essas estátuazinhas assim, tem um orelhão em formato de onça, essas coisas meio malucas que eles fazem. Mas não se preocupem, vocês não vão encontrar uma onça realmente viva lá na cidade, podem ficar tranquilos. Toda palestra de IoT tem que ter um devicezinho divertido, né, para a galera brincar. Eu trouxe esse carinha que eu fiz aqui, que é um dispositivo de votação, que eu desenvolvi para os eventos nossos lá do GDG. Então vocês podem acessar o link, vote.gdgcuiabá.com, vocês vão poder votar em tempo real aqui. E também, bom, acho que a maioria está com Android, né? Se vocês ligarem o Bluetooth e geolocalização, eu tenho um beacon aqui que vai abrir o site para vocês diretamente aí também. Então, quem quiser aí dar um feedbackzinho. E é engraçado desse totem que quando eu desenvolvi ele, eu falei, nossa, né? Vai ser uma forma de eu materializar o sentimento das pessoas com relação à minha palestra, né? Um negócio bonito e tal. O que a galera fez, na real, é ficar, tipo, clicando no dislike lá, tipo, para ver o tanto que esse número subia. Não façam isso, gente. É legal saber realmente o que vocês estão achando de cada parte da palestra. Bom, vamos começar, né? Hoje o conceito de computação ubíqua está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Então a gente troca mensagem ali pelo smartphone, recebe notificações no nosso smartwatch ali, né? Trabalha no notebook, faz compras e tudo mais ali, né? Naquele ambiente mais no desktop ou no laptop. Escuta o Spotify, né, quando a gente está no carro. E aí assiste o Netflix e o YouTube ali na televisão, né? Então cada contexto no nosso dia a dia a gente consome a tecnologia de uma forma diferente, né? Então, e hoje isso para a gente é cada vez mais transparente, né? A gente nem para pensar o quanto a gente tem contextos diferentes de uso da tecnologia no nosso dia a dia, né? E é engraçado que hoje a evolução da computação não é mais... Antes era só diminuir as coisas o máximo possível, né? O celular mais fino e tudo mais. Mas hoje é mais essa preocupação. Não adianta nada eu fazer um celular do tamanho de um dedo lá se eu não conseguir interagir com ele. Então hoje a gente tem que pensar sempre qual a melhor forma de desenvolver um produto ou alguma coisa e que também abranja bem o contexto de uso do nosso usuário, né? E aí a gente começa a falar de internet das coisas, que é a ideia da gente ter diversos dispositivos na nossa casa, no nosso dia a dia, cada vez mais conectados entre si, né?
E o legal é que, se você parar para pensar na plataforma Android, hoje ela já abrange boa parte desses contextos que eu comentei, né? Então, hoje ela é líder em market share nos smartphones com o Android, né? Ela tem as extensões do Android, que é o Android Wear, que é para wearables, tem o Android TV, que é para televisões, e o Android Auto, que é para carros, né? Mas ali esses três que eu comentei são mais extensões realmente para aplicativos, né? E agora tem essa plataforma nova que ela foi pensada para dispositivos embarcados e de internet das coisas, que é o Android Things. Então, assim, qual que é a vantagem de você utilizar o Android Things, né? A ideia é que você pode aproveitar o mesmo conhecimento que vocês já têm do ecossistema Android, que é enorme, e poder aplicar isso para um desenvolvimento embarcado. Então, por exemplo, ele é baseado, lógico, na SDK do Android, então todas as bibliotecas que foram desenvolvidas em cima deles você pode utilizar. No caso, por exemplo, você tem o Android Studio. Por exemplo, quem já desenvolveu para embarcado aí? Levanta a mão aí. Tem um Arduino que seja. Então, se a gente olhar para o Arduino lá, tem aquele console serialzinho ali no máximo, né? Se é que a gente pode chamar de debug aquilo. Então, não é uma experiência muito tranquila de debug. Se você pegar hardwares um pouco mais rebuscados, né, baseado em ARM e tudo mais, as SDKs de desenvolvimento, as ideias de desenvolvimento não são muito padronizadas, assim, são bem... Você olha para aquilo, você fica com medo total de desenvolver naquilo. Então, você poder debugar uma piscada de um LED no Android Studio é fantástico. E ontem a gente viu as diversas ferramentas que o Android Studio tem de debug de network, profiling de network e tudo mais que você pode usar num dispositivo embarcado. Então é uma grande vantagem. E aí tem uma gama de serviços que você pode utilizar. O Google Play Services, o Firebase, né, com banco de dados em tempo real, storage, várias coisas que o Firebase agregou hoje. E todos os serviços em nuvem do Google Cloud Platform, que também tem clientes para se utilizar no Android, né? Aí, para quem está curioso, olha só, na hora que eu olhei para ele tinha um dislike, né? Quando eu olhei esse totemzinho foi feito, por exemplo, com o Firebase, né? Que ele faz essa mágica aí do sincronismo em tempo real, de vocês estarem votando. Então é uma grande vantagem você poder reaproveitar todas essas ferramentas que já tem para o Android para um desenvolvimento embarcado. E tem uma novidade para todos vocês aí. Quem que fez o workshop aí com o Neto Marinho na quarta-feira? Alguém fez aí? Foi topíssimo? Queria ter vindo, cara. Eu cheguei na quarta à tarde só. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Não sei se ele contou para vocês. Mas, assim, como todos vocês aqui, a maioria são desenvolvedores Android, quero contar para vocês que vocês estão habilitados, são desenvolvedores oficiais aí de internet das coisas. Porque se vocês sabem Android, vocês podem aplicar todo esse conhecimento agora para desenvolver dispositivos embarcados. Então, parabéns para todos vocês aí. Busquem na saída ali. Provavelmente esse certificado não tem validade nenhuma, mas tá valendo. É só para incentivar vocês. É uma pergunta que sempre fazem, né, para quem quer começar. O hardware mais recomendado para quem quer iniciar mesmo é o Raspberry Pi. Raspberry Pi 3. Os outros não têm suporte para o Android Things. Tem um alertazinho ali. O Android Things está em Dev Preview ainda. Está em Dev Preview 5, que é baseado no Android O agora, né, o Oreo. Então, realmente, se você quer iniciar, o Raspberry Pi é uma plaquinha fantástica para iniciar. Só que ela é uma placa de prototipagem, né? Dificilmente você vai fazer um produto final realmente com o Raspberry Pi. Apesar que, por exemplo, na minha cidade, tem um pessoal, uma empresa lá que desenvolveu um dispositivo de marketing dentro dos ônibus da cidade, e aí eu descobri recentemente que esse dispositivo ele usa um Raspberry Pi. Mas assim, ele é uma placa de prototipagem, não foi pensado para ir para a produção, vamos assim dizer. Mas assim, o Android Things ele não foi pensado só para a galera ficar brincando em casa ali, ele foi pensado realmente para você ir desde desenvolvimento até produção. Então, se a gente pegar esses outros módulos aqui que tem suporte para o Android Things, que é o Intel Edison e o IMX6, eles foram mais pensados para produção, que eles usam esse conceito de módulos pré-certificados, ou System on Module. O que é essa mágica? Essas plaquinhas ali que eu estou mostrando, elas são de desenvolvimento, mas elas têm um diferencial. Elas têm um coração ali, que é a parte importante realmente do seu dispositivo embarcado, que é a parte de processador, memória flash, memória RAM, Wi-Fi, Bluetooth, que são coisas super complexas de se fazer. Acreditem, quando você chega na casa dos gigahertz, tem umas nuances de hardware que você tem que fazer que são absurdas, são muito difíceis. Você tem que certificar esses módulos. Você trabalhou com radiofrequência, você tem que passar por um processo de certificação enorme. E aí a ideia é que esses módulos já são pré-certificados e são garantidos que o Google vai dar suporte para eles. Então você pode começar desenvolvendo com aquela placa ali, e aí depois você remove esse coração ali que tem realmente a parte mais importante e colocar no seu produto.
A equipe do Google fez um exemplo bem básico, que eles fizeram uma lumináriazinha, né, que eles chamaram de Edison Candle. Aí. E é um projeto que mostra isso. Eles começaram prototipando ali no Intel Edison, né, os LEDzinhos, fizeram uma baseboard, né, uma plaquinha que eles colocam o Edison ali na versão final, e aí solda que ele vira um produto final usando o Edison ali, sem usar aquela placa de desenvolvimento. É um exemplo, lógico, bem básico, né, não vai ficar só piscando LED aí com o Android Things, mas mostra o processo de realmente chegar a um produto em versão realmente para produção, né. E aí um diferencial também do Android Things em relação ao Android comum, né, que ele tem também esse console de atualização, que é o IoT Developer Console. E aqui você vai poder montar as imagens para mandar atualização para os seus produtos. Então, mandar de repente algum bug fix, uma versão nova do seu dispositivo embarcado. O legal é que ele também manda updates de segurança, né, que é uma grande vantagem que você tem também. Hoje é um grande problema essa questão de IoT e segurança, então você poder receber atualizações automáticas também no seu dispositivo é legal. E ele também tem algumas seguranças de só aceitar imagens assinadas. Se receber uma imagem nova e essa imagem nova não subir a sua aplicação, ele volta à versão anterior, então o seu não vira um peso de papel, né, um brinquedinho que você fez lá. Então é bem interessante. Assim, apesar do Android Things ele ter toda a API de interface do Android, você pode desenvolver telas realmente usando tudo de layout e tudo mais do Android comum, a ideia é que nem todo dispositivo vai ter uma tela, né? Então você tem que sempre pensar em formas alternativas de interagir com o usuário, talvez com comandos de voz, botões realmente, ou por foto, por visão computacional. Então a ideia é que nem todo dispositivo em si, dependendo do caso de uso, ele não vai ter uma tela ali, né? Então isso também leva a algumas diferenças do Android Things, por exemplo, ele não tem acesso a interação direta com o usuário. Então, por exemplo, se pedir uma permissão, vamos pegar o exemplo de permissão no Android. Se você pedir a permissão de câmera, no Android Things não vai aparecer o pop-up para o usuário dar o ok ali para liberar a câmera, porque não faz sentido. Nem sempre aquele dispositivo vai ser realmente pensado em um usuário único. Então, por exemplo, as permissões são concedidas na primeira vez que roda a aplicação, aquelas permissões já são concedidas no Android Things. Porque essa parte de interface de sistema não tem lá, não tem também mensageria, telefonia, essas coisas que dão uma experiência meio que eles chamam de experiência logada, né? Não tem esses dispositivos, essas aplicações que são realmente atreladas a um usuário ali utilizando. Mas aí o que vocês podem fazer com tudo isso, né? A ideia é que você não fique só piscando um LED, né? O negócio rodando um Android completo com N possibilidades, e aí você faz só uma lâmpada CD ou um LED piscar ali, né? A ideia é você desenvolver produtos mais complexos e que exijam um processamento mais poderoso ali e também necessitem de um quesito de segurança maior. Então, eu peguei alguns exemplos ali, né? Você desenvolver, de repente, um ponto de vendas ali para uma empresa, tem integração com um cartão, com uma máquina de impressão ali, que usa uma comunicação serial, que antes não era tão trivial de se fazer. Recentemente eu descobri que tem umas pistolinhas dessas que o pessoal faz controle de inventário, né, tem um leitor de código de barra e tudo mais, e ela roda Android. Então a galera já está meio que fazendo isso já estava fazendo isso antes de surgir o Android Things, né, fazendo um hardware específico ali, por exemplo, para controle de inventário. E aí tem outros exemplos, sei lá, se eu precisasse fazer uma aplicação que contasse o número de pessoas numa fila num determinado local lá. Então eu precisaria fazer um processamento de imagem, contar quantas pessoas estão ali. Então tem um processamento local, não vou querer ficar mandando para a nuvem isso o tempo todo, então exige um processamento local maior. Aí tem o caso do termostato da Nest, né, que ele aprende com o usuário ali, né, o usuário vai colocando a temperatura que ele deseja, e esse dispositivo ele vai aprendendo com o tempo, então ele tem meio que uma inteligência ali, e ele funciona offline, né, pelo amor de Deus, acabou a internet, seu termostato parou de funcionar, ferrou, né. Então ele tem que ter uma coisa ali rodando realmente localmente, né. E aí tem outros exemplos, sei lá, se eu fosse fazer um veículo autônomo, precisasse ler de diversos sensores ao mesmo tempo, precisasse fazer um processamento de imagem para ver se os veículos estão próximos ali e tudo mais. Então, seriam coisas assim que exigem um nível de complexidade bem maior, né? E aí a gente começa a falar disso aí, não tem como não falar de machine learning, né? E aí tem uma fala aqui até que é do Luiz Leão, né, que vai dar uma palestra aí depois, que ele fala, né, de smart devices e coisas que pensam. Então, a gente começa a falar, o conceito de IoT está bastante atrelado também com o conceito de machine learning. Quem assistiu a palestra do Gus aí ontem vai ver algumas coisas um pouquinho, talvez, repetidas, mas eu tenho um caminho um pouco diferente para explicar a mesma coisa, né? Mas, assim,
para a gente falar de machine learning é legal explicar o que é realmente, né? Então tem um exemplo clássico, né? A gente aprende com os mestres, a gente replica o jeito que os mestres nos ensinaram, né? Então, um exemplo clássico para explicar machine learning é esse aqui, né? Então, digamos que vocês estão na empresa de vocês e o gerente de vocês fala lá para vocês fazerem um aplicativo que, né, tira uma foto e reconhece se aquilo é uma maçã ou uma laranja. Então, assim, o que vocês tentariam fazer primeiro, né? Galera, tem alguma dica rápida como que vocês fariam isso aí, tirando a foto e para reconhecer se é uma maçã ou uma laranja? Alguém? A cor, né? A cor é o mais fácil. Então você vai lá, faz seu algoritmo de contagem de cor. 2 diazinhos você faz, se tiver mais pixel vermelho, maçã, se tiver mais pixel laranja, é laranja. Aí na próxima semana seu gerente fala, cara, agora tem a maçã verde. Aí você, agora é só mais um if, né? A contagem de pixels, se for pixel, bastante pixel verde, é uma maçã verde. Aí, pô, beleza, tô tranquilo. Aí na próxima semana ele fala, cara, tem algumas imagens que são preto e branca. Aí você já fica, eita, rapaz, agora ficou complicado, né? Aí você pode pensar no formato, né? A maçã é mais achatada ali, talvez textura. Mas aí já vai algoritmos muito mais complexos, né? Mas você vai lá com muita força de vontade, procura detecção de borda e tal, vai lá, implementa. Funcionou. Caraca, com preto e branco. Esse você já perdeu umas 2 semanas para fazer, já não é trivial. Aí na próxima semana ele aparece com uma uva. Aí seu algoritmo identifica umas 10 maçãs verdes aqui, né? Tá uma maravilha. Aí você já deu o kit da empresa, né? E já quer fazer outra coisa, larga a mão de TI. Então, assim, cada novo problema a gente tem que reimplementar, né? Então, porque a gente está ensinando a máquina literalmente a reconhecer padrões. Mas se a gente pensar em como é o processo de conhecimento humano, né? A gente aprende por exemplos. Então é muito mais fácil você passar para a máquina vários exemplos para que ela aprenda a reconhecer padrões, que é o primeiro passo ali. Então dá um conjunto de treinamento para esse algoritmo, para que ele aprenda a reconhecer padrões sozinho. A partir desse momento ele aprendeu a reconhecer algumas coisas, você treina ele com dados que ele não conhece, para ver como que está a taxa de acerto. Se ele não só aprendeu com... É igual a gente na escola, né, aprende a somar com maçã, aí na hora que vem o exercício de casa lá com laranja, aí não consegue fazer, né? Pô, maçã era mais fácil, né? Eu não consigo somar 2 laranjas. E aí, então, você tem que passar com conjuntos que ele não conhece. E aí, a partir disso, você tem ou uma regressão ou uma classificação. A classificação é quando a gente está falando de unidade discreta, né? Se é uma maçã ou uma laranja. Se estou falando de regressão, é, por exemplo, prever a temperatura no local, que pode ser entre, sei lá, 0 e 40 graus. Então, é uma medida linear ali, né? Então, e aí você fica passando por esse processo de treinamento, até que você vai ajustando esse modelo, até que ele consiga acertar cada vez mais e ficar melhor em reconhecer padrões. Então, basicamente, machine learning é isso, né? E um dos algoritmos mais conhecidos são os de redes neurais, né? Então, as redes neurais também tentam replicar um pouco de como que funciona o cérebro humano, né, que tem os neurônios, as conexões com as sinapses. No caso das redes neurais, eles têm os perceptrons, e aí os perceptrons ficam organizados em várias camadas, e essas camadas são altamente conectadas. E aí esses perceptrons são iniciados com um peso aleatório, e aí, no processo de treinamento, esses perceptrons vão ganhando um peso que vai ser ativo ou não, dependendo do dado que ele for aprender. Então, que nem o Gus comentou ontem, cada camada dessa vai aprender alguma coisa, vai aprender a detectar borda, a detectar cor, textura e tudo mais. É um modelo de caixa preta, realmente é difícil você entender o que ele aprendeu ali dentro, mas acreditem, funciona. Então, no caso ali, né, a imagem do cachorro do gato vai passar, por exemplo, todos os pixels vai dar como entrada ali para aquela rede neural, vai ativar alguns neurônios e vai ter a saída ali se é um gato ou um cachorro. No caso, a saída ali seria só 0 ou 1. Né? E aí tem uma classe nova de redes neurais, que são as Deep Neural Networks, que trata de redes neurais realmente gigantescas, com milhões e milhares de perceptrons aí nessa rede. Então, assim, para quem quiser começar com Machine Learning, a gente tem alguns caminhos aí, né? O caminho das pedras. Eu quero contar para vocês, fazer um disclaimer aqui. O legal dessa talk é que eu não sou um especialista em Machine Learning. Então, e eu quero mostrar para vocês que vocês também podem começar com isso de uma maneira muito mais tranquila do que parece. Então, assim, existem 3 caminhos macros aí que a gente pode iniciar, né? O primeiro deles é você usar uma API em nuvem, já pronta, né? Que já tem divisão computacional, linguagem natural, tem várias APIs já prontas. Você pode usar já um modelo existente, que um cara lá estudou bastante, conseguiu desenvolver lá um modelo já muito bom para algum problema. E aí, de repente, aquele modelo que ele criou funciona para os seus dados, você não precisa nem retreinar ele. Ou você pode pegar esse modelo pronto e treinar, de repente, com os seus dados que você tem na sua empresa lá.
E aí tem o nível mais hardcore, que é desenvolver o seu próprio modelo do zero. Aí realmente exige um nível de estudo e de realmente entender os conceitos de machine learning que é muito, muito mais complexo. Eu, por exemplo, só cheguei até o nível 2. Pretendo chegar ainda ao nível 3, mas não consegui ainda. Mas assim, então a gente tem uma flexibilidade aí que mais embaixo a gente tem uma flexibilidade muito maior, a gente consegue resolver qualquer problema, em teoria. Mas é muito mais difícil. Então, mas a gente pode começar ali com alguma API em nuvem, por exemplo. Então, assim, citando, por exemplo, as APIs do Google Cloud, quase todos, na verdade, todos os providers de nuvem hoje têm produtos de machine learning embutido, né? Azure, Amazon e o Google Cloud, que é um que eu gosto de usar bastante. Então, tem a API de tradução de texto, que hoje funciona muito bem, a Cloud Vision API, que é de visão computacional. Tem a de processamento de linguagem natural, né, que é detectar sílabas, verbos e tudo mais, ver o sentimento daquele texto. Tem a API de voz, que é a Cloud Speech, que é converter voz em texto. E o legal da Cloud Speech é que você consegue usar ela em batch, mandar um MP3 lá e ela devolver o texto, ou você consegue fazer o streaming em tempo real. Então, meio que igual o Google Now, ali você vai falando e você vai transmitindo o áudio e ele vai te devolvendo o texto em tempo real. Então é bem legal. E uma última que foi lançada esse ano também, que é a Video Intelligence API, que ela funciona como se fosse a Cloud Vision, que é de detecção de imagens e tudo mais, só que é em vídeos. Então você consegue identificar entidades dentro de um vídeo. Eu quero classificar os vídeos que eu tenho lá no meu computador, quais aparecem os meus gatos. Então você consegue, e quais momentos eles aparecem. Então você consegue usar essa API para isso. A única que eu vou detalhar aqui, mas ontem o Gus já deu uma comentada, né, que é a Cloud Vision API, mas foi a que eu usei no meu projeto inicialmente. Então ela faz detecção de faces, né, ver sentimento e tudo mais ali nos rostos, onde que estão os rostos. Faz classificação, que é aquele processo que eu realmente falei lá, que é, no caso da imagem ali de um navio, ele fala que realmente é um navio, fala que tem um meio de transporte ali, então é bem interessante. Faz OCR, então pegar a imagem e converter em texto, isso é bem legal, já testei com algumas coisas e funciona bem. Detecção de logo, né, ver se tem alguma logo de alguma empresa conhecida. Conteúdo explícito, também vou dar um exemplo disso aqui, se tiver cenas, enfim, de os nudes, né? Ou se tiver, enfim, uma pessoa morta, alguma coisa assim, ele detecta. E tem as de marcos também, que se você tirar, por exemplo, uma foto lá na Torre Eiffel, lá, ele vai detectar que realmente você efetivamente está lá ou não. E aí, para você também, aí se você não quiser usar uma API pronta, hoje não tem como não falar. Quando fala em machine learning, não tem como não falar do TensorFlow, né? Ela é a biblioteca hoje mais conhecida de machine learning. Ela é específica para deep learning, né, que são aquelas redes neurais bem densas, né, bastante complexas, bem grandes mesmo. Ela está com mais de 67 mil stars lá no GitHub. Foi pensada também, igual o Android Things, para ir de pesquisa até produção. Então, por exemplo, se pegar uma biblioteca que nem existia antes, uma pessoa ontem comentou do MATLAB, Scikit-learn, né, que é em Python, essas bibliotecas eram muito pensadas ali para você realmente desenvolver ali no seu computador e tudo mais, mas quando eu precisar rodar esse modelo em outros dispositivos, ele não foi pensado para isso. Então o TensorFlow, ele desde o início pensou assim. E até o legal que o Google ele desenvolveu hardware específico para processamento de tensores dentro do TensorFlow, que são as Cloud TPUs, que elas estão disponíveis até no Google Cloud lá. Você consegue montar uma máquina virtual e colocar uma TPU lá para você. Não é barato. Não coloquem lá e deixa rodando a máquina, que provavelmente, enfim, vocês vão perder um dinheiro bem rapidinho. E então, qual é essa aí dele rodar, de ser pensado de pesquisa até produção, né? Então, você pode começar desenvolvendo seu modelo lá no seu computador, tudo mais. Mas o legal do TensorFlow é que, por exemplo, se eu tiver muitos dados, sei lá, eu tenho 4 terabytes de imagem para treinar. Meu notebook não cabe, por exemplo. Eu posso passar esse modelo que eu desenvolvi e rodar num cluster, por exemplo, lá na nuvem. Então ele tem suporte para isso, rodar esse mesmo modelo que eu desenvolvi para rodar num data center. Depois que eu treinei esse modelo, então eu tenho um conjunto de treinamento, por exemplo, de 4 tera. Depois que eu treinei esse modelo, ele vai gerar os pesos da rede. Então esse é um detalhe importante que vocês precisam saber. Então, por exemplo, vamos pegar uma rede, enfim, de classificação de imagem. Depois que ela treinou com isso aí, ela vai ter uns pesos lá de 80 mega, por exemplo. Então você só precisa desses pesos carregados para carregar na sua rede e poder rodar em outros dispositivos. Então, nesse caso, o TensorFlow, por exemplo, tem suporte para rodar no Android, no iOS e até num dispositivo embarcado lá como o Raspberry Pi. Aí um dos modelos mais conhecidos para quem começar a estudar o TensorFlow é a Inception V3, que foi um modelo desenvolvido pelo Google para classificação de imagens. E o legal dele é que ele consegue ser bem específico em algumas coisas. Por exemplo, as duas imagens ali, de um dálmata e de um Golden Retriever. Eles são cachorros,
só que ela consegue detectar realmente a raça daquele cachorro. Então, em alguns itens, ela é bem específica, então isso é bem interessante. A palestra aqui está cheia, tem bastante links ali embaixo, então assim, vocês podem baixar depois para detalhar mais cada exemplo que eu vou passar aqui. Então, assim, e aí, beleza, a Inception V3 faz isso, ela classifica 1008 coisas diferentes. Mas, de repente, eu quero treinar eu quero classificar, por exemplo, quero tirar uma foto, quero saber quais dos 2 gatos lá em casa que está nessa foto. Então, eu posso usar o conceito de transferência de conhecimento. Então, essa rede que eu estou mostrando ali, essas várias camadas, é a Inception V3. Então, alguma dessas camadas aprenderam a detectar cores, texturas, formas e tudo mais. Então, eu posso aproveitar esse conhecimento e só treinar a última parte, que é realmente de classificação em cima dos meus dados, por exemplo. Então, você pode... Esse é o conceito de você realmente aproveitar modelos já prontos, já existentes, sem precisar reinventar a roda, né? Porque alguém já estudou toda essa parte, por exemplo, já está especialista em detecção de imagens, né? Tem algumas redes que foram lançadas novas agora, que são as Mobile Nets, que é interessante para vocês, que são desenvolvedores Android, que elas são pensadas realmente para dispositivos móveis, então elas têm um tamanho menor de rede, então aí tem esse trade-off que vocês têm que tomar cuidado, que beleza, eu tenho uma rede menor, mas eu tenho uma acurácia talvez um pouco menor, então você tem que saber balancear isso. A MobileNet, quando você vai baixar o modelo dela lá, ela fala, ó, tem vários itens lá, você tem as acurácias que você quer e qual o tamanho do modelo, então você tem que saber balancear isso para escolher qual modelo você vai querer das MobileNets, por exemplo. Tem também um modelo novo que o Google desenvolveu, que é a TensorFlow Object Detection API, que ela, além de classificar, ela detecta onde está o objeto. Então, na imagem ali, por exemplo, tem os beagles, ele detectou que tem 2 beagles e marcou onde que ele está. Então, também é bem interessante. E tem um outro exemplozinho ali na GIF, né, que é um outro blog post que eu vi esses tempos no Medium, que ele também está fazendo ali em vídeos, né, a detecção com essa API, bem interessante. E aí, assim, com esses conceitos em mente, a gente pode desenvolver alguns projetos interessantes aí no caso, né. Então, um que eu vi que é bem interessante é esse aqui, que é de uma fazenda de pepinos lá no Japão. Ele utilizou um Raspberry Pi para tirar... Era assim, né? O pepino ele tem uma classificação dependendo do formato, do tamanho e tudo mais. Não me perguntem como que eu cheguei nisso, né? A galera sempre fala, o que você estava fazendo que você chegou na plantação de pepino, né? Gostei que vocês foram adultos e já não começaram a rir. Tem gente que já, nessa parte, já começa a rir, né? Então, assim... Tinha um viés, a pessoa, tipo, ela ficava classificando isso manualmente e tal. Então, eles pegaram e desenvolveram um dispositivo que tirava foto dos pepinos e classificava isso automaticamente. Inicialmente, eles foram tirando fotos e classificando manualmente, e depois foram passando isso para que a máquina aprendesse sozinha, né? Então, roda localmente num Raspberry Pi, que tira as fotos, e eles vão atualizando sempre esse modelo na nuvem para ficar retreinando ali, para não ficar treinando local no dispositivo mais fraco, né? Então, vocês podem ver também nesse blog post. Tem um também que eu adicionei isso aqui porque perguntaram ontem, né? Você pode também usar o OpenCV para detectar o objeto, e aí detectou o objeto, você roda uma classificação, porque talvez a classificação é mais pesada. Então tem um blog post aqui que vocês podem fazer isso. Ele fez com guaxinins, bem legal o blog post, vocês podem ver também. Então é possível fazer isso. De repente você usar o OpenCV é muito bom em detectar objetos, e o TensorFlow é realmente bom em classificação. Então você pode usar os dois juntos. Tem também quem assiste Silicon Valley, né? Aplicativo de não é um cachorro-quente, né? Tem um cara também que explicou como fazer com o TensorFlow e o React Native. Ele deu um exemplo, é bem interessante, e ele usa uma biblioteca que é o Keras. O Keras é uma biblioteca em alto nível em cima do TensorFlow, que deixa ele mais fácil ainda. Ele já tem alguns modelos de rede já prontas que você pode utilizar, e ele tem um back-end TensorFlow ali para rodar os seus modelos. Então é um projeto bem legal também para vocês darem uma olhada. E aí tem um projeto que eu desenvolvi, que é o de máquina de doces inteligente. A galera viu um iPhone ali, quando eu mandei no grupo dos palestrantes, quase me mataram. O iPhone é da minha esposa, tá, gente? Estou gravando ali, não me matem. Mas é o seguinte, a máquina é um jogo. Eu escolhi 30 coisas que ela pode sortear ali, então você aperta o botão, ela pode sortear um gato, um cachorro, um leão, várias coisinhas, uma abelha. Aí, a partir desse momento, você tem 30 segundos para mostrar uma foto daquilo que ela pediu. Então, ali no caso, ele pediu uma abelha, vou lá, mostro a foto da abelha, tiro a foto, ele classifica essa foto e vê se realmente é uma abelha. Se for uma abelha, ele libera os doces, como vocês puderam observar ali.
Então foi o projetinho que eu desenvolvi. Como que ele funciona, né? Ele roda Android Things, usa um Raspberry Pi 3. Então ele tira a foto. Inicialmente eu prototipei utilizando a CloudVision API, que era mais fácil de utilizar, uma API já pronta. E aí usava a detecção de labels, e aí se acertasse se era aquilo que ele pediu, liberava os doces. E aí você começa a dar palestra de internet das coisas. É engraçado como o Wii de internet nunca está funcionando. Né? Cadê o Leão aí para falar? Ele sabe, né? É impressionante. É a maior dificuldade nossa. Não nos julguem, gente, é bem difícil mesmo. E aí eu coloquei como meta, eu falei, cara, essa máquina tem que funcionar offline. E aí eu comecei a estudar o TensorFlow, então agora eu uso um modelo realmente local lá no Android Things, do TensorFlow. No caso, usei o modelo que é a Inception V3, o modelo já pronto. Então roda localmente ali para classificar essa foto ali no dispositivo. Ela teve um burburinho até legal, fiquei feliz pra caramba, ela apareceu no blog do Raspberry Pi mesmo, oficial. Então, foi acho que até um dos primeiros projetos de Android Things realmente que eles listaram lá no blog deles. Também ganhei um concurso lá no Instructables, apareceu em alguns outros blogs aí, também no Hackster e outros, então foi bem legal. Eu queria incentivar vocês também a sempre tentarem escrever posts sobre, enfim, independente do assunto que vocês estão trabalhando, isso é bem legal, você de repente está ajudando alguém que está querendo estudar algo parecido. Então, coloquei isso mais para tentar incentivar vocês. E aqui realmente eu vou detalhar bem rapidamente, que vai ter um pouquinho de código, mas é bem leve, como que foi para realmente desenvolver essa máquina, né? Como iniciar com o Android Things e como que foi isso aí. Então, hoje vocês podem usar o Android Studio ainda o 2.4, mas aí você tem que fazer algumas configuraçõezinhas a mais. Mas o 3.0, né, o Dev Preview do Android Studio, ele já tem suporte oficial para o Android Things. Então você pode ir lá no seu projeto criar um módulo Android Things, lá tem a opção. E também tem suporte oficial, né, a linguagem Kotlin. Obrigado, senhor, pela graça alcançada, porque Kotlin é muito lindo. Mas assim, também no Android Studio anterior você podia utilizar, né, mas agora já vem de forma oficial. O diferencial lá no manifest que vocês têm que configurar é um intent filter para a sua activity, porque, bom, o usuário não vai lá no seu dispositivo, vai lá no launcher e iniciar a sua aplicação, né? Então você tem que listar ali qual activity que ele vai iniciar quando já der boot no seu dispositivo. Então essa é a diferença que você tem que configurar. E aí tem a biblioteca específica do Android Things que você tem que embutir ali para poder utilizar a parte de hardware, né? E como que é essa parte de comunicação em hardware? Então, quando a gente fala ali de GPIO e PWM, que são aqueles dois primeiros, é realmente acionar um pino ali do dispositivo. Então, nível lógico alto ou baixo, no caso do GPIO. PWM é você fazer algo entre 0 e 1, vamos assim dizer, uma saída analógica. Então, de repente, eu quero fazer um LED ficar mais fraco ou um motor girar numa velocidade específica. Então, você usa o PWM. E os outros três ali embaixo são padrões de comunicação serial, que é o I2C, SPI e o ART. Então, existem vários sensores e módulos que utilizam esses padrões para se comunicar. E aí o Android Things dá suporte para esses 5 tipos aí de comunicação. Então, o primeiro exemplo que eu fiz aqui de comunicação baixo nível na máquina foi a parte de acionar o motor ali que faz girar e liberar os doces. Porque eu comprei uma máquina já pronta, né? Que eu tentei fazer do zero com um dispenser de cereal, foi tipo, eu falhei miseravelmente. Né? A gente é de TI, quer dar uma de engenheiro, não é tão engenheiro ali de um mecânico, né? Vamos assim dizer. É muito difícil. Então eu peguei uma máquina pronta e alterei ela e ela tinha um motorzinho. O que eu peguei? Eu peguei uma GPIO, acionei ele. Na hora que tiver nível lógico alto, vai ligar o motor, nível lógico baixo vai desligar. E aí quando o usuário ganha, eu ligo a máquina por 3 segundos. Então o que eu fiz aqui? Eu pego o Peripheral Manager Service, que é o serviço do Android Things para ter acesso às portas do dispositivo. Eu abro um pino para utilizar, configuro ele como que ele vai ter a saída inicial dele, se vai ser nível lógico baixo ou alto. Então, no caso baixo, né, vai começar desligado. E você configura também qual a lógica desse dispositivo, se o ativo para ele é baixo ou se o ativo para ele é alto. Aí vocês vão falar, pô, mas que estranho isso, né? Mas tem, por exemplo, módulos de relé, que o nível ativo dele é nível lógico baixo. Então é legal que o Android Things também deixa você configurar isso. Então fica muito mais... Você não buga quando está escrevendo uma lógica assim nele, né? E aí quando eu chamo o método lá de giveCandies, né? Então eu coloco ali o pino, coloco o valor true, então ele vai acionar. E aí eu uso uma classe que é do Android mesmo, que é o countdown timer, que aí depois de 3 segundos ele vai chamar o onFinish ali, e eu coloco false e vai desligar o motor. Então fiz uma comunicação assim, uma coisa assíncrona aqui de forma muito mais simples. Se eu fosse fazer isso num ARM, num Arduino, ia ter dor de cabeça pra caramba. A gente pode usar o nosso
API já bem conhecida aí do Android. Tem uma outra linha aí que são os user drivers, que são drivers realmente do Android Things que você pode desenvolver para, por exemplo, entrada de dados, entrada do usuário mesmo, sensores. E eu vou dar um exemplo aqui de GPS. Então vamos dizer que você quer integrar um GPS no seu produto lá no dispositivo que você fez. Então você tem lá o módulo GPS e ele tem uma comunicação serial ali com o seu dispositivo. Beleza, você conseguiu fazer a leitura, você está lá recebendo o feed lá de latitude, longitude e tudo mais. Mas aí você quer fazer, igual a gente pode fazer no aplicativo mesmo, eu só quero receber esses dados novos quando eu tiver uma alteração brusca de localização. Aí, putz, se você for fazer isso na mão, ferrou total, né? E aí, pô, o Android já tem isso pronto. Então você pode implementar um user driver para ensinar ele de que esse módulo é um GPS, é realmente um serviço de localização que o Android entenda. E aí, a partir disso, você pode usar a API de geolocalização do lado que já tem embutida no Android. Então isso é fantástico, de verdade. Então você pode implementar isso para sensores, então eu posso usar um acelerômetro e usar APIs, por exemplo, de detecção de movimento ali do celular que já tem pronto do Android. Então isso é uma vantagem muito grande do Android Things, né? Eu usei no caso do botão ali, então eu usei um driver que já tem pronto, que é o de botão, que o pessoal fez da equipe do Android mesmo. E aí eu configuro o botão ali, eu coloco o pino que vai ser o botão, eu coloco também qual é o nível lógico que é entendível como ativo. Então esse botão, por exemplo, do jeito que eu configurei, nível lógico baixo é ativo. Viu como às vezes tem essa confusão, que eu configurei ele pull down, enfim, não precisa entrar em detalhes. Mas o legal que vocês podem ver ali é que eu só coloco um set ou um button event listener. É como se fosse um botão na tela lá. Tipo, e aí é um método, enfim, que vai mudar o estado ali da minha aplicação, que vezes vai iniciar o jogo, às vezes vai tirar uma foto, enfim. Então realmente fica bem parecido com a programação comum, né? No caso da câmera, é exatamente igual ao do Android, não vou entrar em detalhes, é exatamente o mesmo código para fazer acesso à câmera do Android, não muda nada. A diferença é que vocês têm que usar a câmera oficial do Raspberry Pi, não funciona ainda com câmera USB, ainda, acho que é para funcionar, né? E também um detalhe importante, eu não chamei o intent de câmera, porque se eu chamar o intent de câmera, eu vou exigir que o usuário interaja com aquele intent para tirar uma foto. Então eu também não posso fazer isso, mas eu usei a câmera puramente ali, né? Invoquei a câmera, peço para tirar uma foto e fecho novamente. Então, mas é igualzinho como se fosse no Android. Se fosse fazer um aplicativo que realmente precisa da integração ali da câmera nativamente, né? Integrada. E aí, depois que eu tiro a foto, inicialmente eu usei a Cloud Vision API. Não vou, assim, eu só estou mostrando isso aqui para vocês depois darem uma olhada nos slides, mas é só para mostrar como é simples mesmo. Então, na Cloud Vision API, eu só preciso de uma API Key, que eu gero lá no console lá do Google, importo as bibliotecas da Cloud Vision, coloco no meu Gradle, inicio um request ali da Vision API com essa API Key. Então, só basicamente isso que eu tenho que fazer de configuração. E depois disso, eu tenho que configurar a minha requisição da imagem. Então, eu configuro o meu request com essa imagem, falo quais features que eu quero detectar. Então, que nem eu falei lá, tem rosto, classificação, enfim, tem vários tipos de features que você pode pedir. No caso, eu só queria label detection, pedir 10 resultados e aí eu mando a requisição lá. Então, a primeira versão foi só isso, foi bem simples mesmo, para fazer a classificação de imagem. E a segunda versão, que foi com o TensorFlow, o que você tem que fazer? Você baixa o modelo congelado lá do Inception V3, por exemplo, que foi o que eu fiz, que ele dá um arquivo protocol buffer lá, que nesse caso tem 80 MB. E aí você coloca ele no seu projeto, e aí que você vai importar a biblioteca do TensorFlow para Android, que também já tem, está em preview ainda, mas funciona a contento. E aí você vai fazer um processo de inferência, né? Então você vai passar dados para essa rede e ela vai realmente dar o resultado da saída dessa rede, é o processo de inferência. Então eu inicio ali a classe de inferência do TensorFlow com o modelo que eu baixei, coloco ali a quantidade de saídas, que tem 1008 saídas, né, no caso da Inception V3, passo o tamanho da imagem ali, que é 224 por 224, então você tem que reduzir a imagem. E aí aqui, na hora de chamar o método de classificar, eu transformo isso num array, enfim, de uma dimensão só, né, a imagem de uma dimensão só, e passo para a rede neural, mando rodar, ele vai classificar e aí retorna o resultado. Então, posso usar tanto a Vision API, eu criei uma interface, e aí eu posso trocar, eu quero usar a implementação TensorFlow, eu quero usar a implementação Vision API, pode trocar as duas. Vocês podem dar uma olhada no projeto, é open source, está lá no meu GitHub, tem todo o esquemático e tudo mais. Tem um tutorial no Hackster também de como fazer ela.
Ontem, a Rebecca Franks, que é uma Google Developer Expert em Android da África do Sul, ela fez também um projeto de máquina de doce, muito mais parecida com a do Luiz Leão, né? Eu nem falei isso, mas inicialmente a primeira máquina que eu vi inteligente assim foi a do Luiz Leão, foi onde eu inspirei para fazer a minha, né? E aí o legal é que ontem a Rebecca fez também, ela até falou ali que inspirou no meu projeto, e também do Luiz Leão, que foi ele que fez a demo lá no Google I.O., lá na Califórnia. E a dela, ela detecta sorriso. Então a pessoa tira foto, se a pessoa estiver sorrindo, ela libera os doces. E ela usa Cloud Vision API, então é um projeto bem legal. Vi ontem. Eu fiz uma biblioteca, um user driver, para Android Things, então se vocês quiserem um exemplo, eu peguei um sensor de luminosidade, que ainda não tinha driver feito, então eu fiz ali, tem um servo motor, dependendo do nível de luminosidade, o servo motor vai indicando ali a quantidade de luz que ele está recebendo, mas foi assim, só um caso, um case que eu peguei para realmente exemplificar como fazer um driver para Android Things. E aí tem milhares de outros projetos, tem esse projeto foi desenvolvido também pela Rebecca Franks, que é um teclado distribuído, um piano distribuído. Então, vocês nos aplicativos, vocês podem ficar ali tocando piano, e ele usa o Nearby API, que é a comunicação via Bluetooth e Wi-Fi ali, ele meio que faz um mix dos dois. E aí toca isso no dispositivo embarcado que está no Raspberry Pi ali com Android Things. Então, isso aqui é um case legal, porque é um projeto só. E aí tem dois módulos, tem o módulo que é o aplicativo e tem o módulo que é o dispositivo embarcado, então você pode aproveitar código, isso é fantástico também. Então, e aí aqui tem vários cases, não preciso detalhar muito para vocês, mas tem vários Code Labs para fazer uma estação meteorológica com Android Things. Esse aqui é o kitzinho starter do Android Things que você pode comprar, da Pimoroni. Tem também os Code Labs para usar Android Things e TensorFlow para classificação de imagem. Tem um legal que eu vi também que é reconhecimento de lábio, então ele cruza áudio e vídeo para realmente ver o texto que a pessoa está falando. Tem esse Code Lab também que usa Cloud Vision API e Cloud Functions, então é um chat, e ele, por exemplo, na hora que a pessoa manda uma foto, ele vê se aquilo tem um conteúdo explícito, e aí borra a imagem. Então, nesse caso aqui, seria legal se os nossos chats tivessem isso, tudo mais. Em resumo, né, já que meu tempo estourou, você pode unir, né, o conhecimento que você já tem de Android hoje, alguns conceitos de machine learning, usando esses hardwares que são, em teoria, certificados pelo Google aí, que eles vão dar suporte para vocês, e desenvolver novas formas de interação com nossos usuários, né? Novos contextos de uso, que eu espero que vocês possam desenvolver e criar, de repente, novas ideias de uso da tecnologia e tudo mais. Era isso. Obrigado pela presença aí, e fico as perguntas.